Alimentos que podem te ajudar no seu emagrecimento. Olá, sua maravilhosa, eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista. Seja muito bem-vinda ao nosso aquecimento para o mini curso Emagreça para Sempre, que vai acontecer de 17 a 20 de fevereiro. Segunda-feira a gente começa, então já coloca aí na agenda, coloca o celular para despertar, porque segunda-feira temos um encontro marcado às 8 horas da noite. Sejam muito bem-vindas, Otília, Kiki, Sandra, Eulina, querida. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre alimentos que podem te ajudar no emagrecimento. Bom, o mini curso, eu vou dar uma série de aulas gratuitas para vocês, onde eu vou mostrar os erros que você comete no caminho do emagrecimento e como que você faz para conseguir restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito, tá bom? Oi, Sandra, bom dia, Janaína, vamos chegando, sejam bem-vindas. A gente tá na oitava live de aquecimento, então se você não viu as outras, tá tudo no feed, tá no meu canal do YouTube também, se você preferir outra plataforma. E hoje a gente vai falar sobre 5 alimentos que te ajudam no emagrecimento. Primeiro deles, eu não vou falar qual é. Bom dia, Josiane, maravilhosa! Antonella, Vânia, vamos chegando, Michela. Ai, que delícia ter vocês aqui. Olha só, vamos lá então. Primeiro deles eu não vou falar qual é, tá? Eu vou fazer o que é o que é, vocês vão ter que adivinhar. O que é, que tem no chá, mas não é chá. Tem no café, mas não é café. Tem no suco, mas não é suco. Qual alimento que eu tô falando? Coloca aqui pra mim. Vou repetir, hein, ó. Tem no chá, mas não é chá. Tem no café, mas não é café. Tem no suco, mas não é suco. Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a me dizer aqui do que alimento que eu tô falando? Cafeína não, Josiane, não é cafeína. Cafeína não é alimento, né? Cafeína é um componente, assim, a gente conhece do café, né? Mas tem alguns chás também. Janaína não sabe, eu vou falar, sabe o que eu tô falando, gente? É água. Água. Vocês não fazem ideia, se vocês soubessem o tanto que a água ajuda vocês no emagrecimento, todo mundo aqui já tinha uma Catarina para chamar de sua. Aliás, acabei de me dar conta que a minha Catarina não está aqui. Para quem não sabe, para quem chegou agora, a Catarina é minha garrafa de água. Então tenham aí uma Catarina para chamar de sua. Porque, gente, vocês não fazem ideia. Vânia, pelo amor de Deus, não, acabando aqui, você já vai pegar uma Catarina pra você. Josiane já tá há mais tempo, já tem a Catarina dela. Olha só, vocês sabiam, gente, que 60 a 70% do nosso corpo é água. Isso é inacreditável, não é? Porque, olha só, eu brinco que o resto é bactéria, né? 60 a 70% do corpo é água, o resto é bactéria. Mas assim, porque a gente tem mais bactéria no corpo do que célula. Não sei se vocês sabem disso. Ah, Celi já tá na água. Muito bom, isso mesmo, Celi. Olha só, o dia que eu descobri que a gente tinha mais bactéria no corpo do que a água, minha cabeça fez tipo assim, eu falei que é blow of mind, né? Minha cabeça explodiu. Eu tava ali jovenzinha, né, na época da faculdade. Mas é verdade, tá, gente? E outro dado importante é esse, que 60 a 70% do nosso corpo é água. Então vamos lá, vocês costumam beber água? Tem que beber água, gente. Eu bebo 500 ml assim que acordo. Perfeito, Vânia, é isso mesmo. Assim que a gente acorda desidratada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para colocar o metabolismo para funcionar é beber água, tá? Perfeito, Vânia, é isso mesmo. Então olha só, quanto de água que a gente tem que tomar no dia, vocês sabem? A gente tem uma continha que a gente consegue fazer, que é assim, de 35 a 50 ml de água por quilo de peso por dia, pra gente conseguir se manter bem hidratada. Então, no calor, dependendo do suor, a gente tem que beber mais ainda. Isso mesmo, Janaína, perfeito também, tá? Em jejum ali de 400 a 600 ml de água assim que acordar, pra já colocar o metabolismo pra funcionar. Então, vocês sabem fazer essa conta, gente? 35 a 50 ml de água por quilo de peso corporal, tá? Se vocês quiserem aqui, a primeira que me mandar o peso, eu faço a conta aqui, tá? Porque tem gente que é ruim em matemática, né? Então, manda aqui, me manda o peso que eu faço. Ó, por exemplo, eu peso 53 quilos.
Então, eu multiplico o meu peso, 53, por 35. Isso dá 1.850 de água. É o mínimo que eu tenho que beber no dia, tá? A Janaína 81. A Janaína foi mais rápida, Vânia. E aí, vezes 50, quanto que dá? Dá 2 litros e 600. Então, essa é a quantidade de água que eu tenho que tomar no meu dia pra me manter bem hidratada, tá? Essa é a minha quantidade de água. Vamos ver a da Janaína. A Janaína tem 81 quilos, vezes 35, vai dar um mínimo de 2.800 de água. E o máximo, 50 vezes 81. Deu pra entender, gente? Dá 4 litros de água, tá, Janaína? Então, de 2.800 a 4 litros de água. Vocês entendem agora, gente, por que dessa recomendação? Por que é importante a gente beber água? O que vai acontecer, né? A gente reclama muito de beber água. Aliás, a gente reclama muito de muita coisa na vida da gente, né? Falo que quem reclama perde a diversão. Eu falo isso com a minha filha, quando ela desde muito novinha, eu sempre falo com ela: filha, para com isso, porque quem reclama perde a diversão. E é verdade, a vida vai ficando muito chata, muito sem graça, né? A gente vai vendo sempre o copo meio vazio. E a gente reclama muito de beber água, né? Só que é muito importante. A gente precisa muito mais de água para viver do que de comida. Né? Vocês sabem que a gente pode viver muitas semanas sem comida? Muitas semanas sem comida, tá? Mas sem água a gente consegue viver no máximo 3 a 5 dias. Não passa muito disso, não. É muito pouco tempo, gente. Justamente porque a gente precisa muito de água, tá? Muito de água todo dia, porque a gente perde muita água também. A gente perde água na urina, a gente perde no suor, a gente perde na respiração. Então a gente tá ali sempre perdendo água. Não, Dayana, olha só, isso daí, vamos simplificar, tá? Não tem diferença. Ah, beber água gelada ou temperatura ambiente. Bebe água. Você vai ver que sua vida vai mudar. Você vai comer menos, seu nível de energia no dia vai aumentar absurdamente. Sabe esse cansaço que vocês sentem? Muito dele é desidratação. Toma do jeito que você ficar mais confortável, Dayana, do jeito que ficou mais fácil pra você e mais confortável pra você. Tá? A gente pode fazer até água saborizada também, que fica ótimo. E é uma opção você colocar, por exemplo, uns paus de canela dentro da água, umas rodelinhas de limão, uma rodela de laranja. Ou então você pode colocar casca de fruta, casca de maçã, casca de abacaxi, que fica uma delícia também. A gente tem gengibre, anis estrelado. E aí você coloca na água e deixa ali para pegar um saborzinho, porque realmente tem gente que tem muita dificuldade de beber água. E aí a gente vai usando esses artifícios, tá? Agora vamos lá. Todo o nosso corpo ele precisa muito de água para manutenção, né? Imagina, gente, o meio intracelular, né? Imagina a célula uma bolinha. Aqui tá só a célula, todas as células do teu corpo. Esse meio aqui dentro, ele precisa ser fluido. Ele precisa ser fluido para que as substâncias que estão ali dentro consigam sair e entrar. Os nutrientes precisam entrar e exercer a função deles. E as toxinas, aqueles restos ali de metabolismo precisam sair para serem eliminados. Então a gente precisa ter essa fluidez. A célula produz uma série de substâncias para o nosso corpo que precisa sair para exercer a função aonde precisa exercer. Então precisa ter essa malemolência. Se a gente não tem a água para dar fluidez no meio intracelular, como que vai ficar, gente? Vai ficar tudo mais difícil. Eu falo que assim, a célula precisa estar cheia, precisa estar entumecida, que a gente fala, ó, ela precisa estar cheia. Por quê? Porque quanto mais cheinha de água ela tá, mais você tem ali fluidez para essas trocas que precisam acontecer. Imagina só a circulação do sangue de vocês. Imagina seu sangue. Imagina aí, né? Seu sangue correndo ali dentro da veia, dentro da artéria. Ele precisa correr com a menor resistência possível. Ele precisa ter fluidez também. Ele precisa fluir pelos vasos para transportar oxigênio, para transportar nutrientes, para remover o que precisa remover. Agora imagina esse sangue cremoso. Vai dar certo, gente? Ele vai correr na velocidade que ele precisa? Não vai. Vai demorar para você conseguir receber o oxigênio, vai demorar para você receber o nutriente, vai demorar para poder fazer a limpeza do teu corpo também.
É claro, Josiane, que você vai perceber a diferença. O primeiro que percebe é o intestino. Tá? Então, assim, dor de cabeça, por exemplo, durante o dia, primeira coisa é ajustar a ingestão de água. Muita da dor de cabeça que a gente tem é desidratação. Então, a gente precisa ir na causa. Imagina um metrô. Alguém que anda de metrô, ou um ônibus também, mas imagina um metrô. Dentro do metrô, o metrô cheio em São Paulo. Vocês já tiveram essa experiência de entrar no metrô cheio em São Paulo? Gente, é desesperador. Eu já vivi essa experiência algumas vezes e eu não desejo essa experiência para ninguém. Por quê? Porque você não consegue se mover com a velocidade que você gostaria. Você vai trombando nas pessoas porque tá muito cheio. É o seu sangue quando você tá desidratada. É o meio intracelular quando você tá desidratada. Agora, quando tá vazio, não. Você consegue fluir pelo ambiente para entrar no metrô ou sair do metrô. Então é isso que a gente precisa. Não tem metabolismo que vai funcionar direito, que vai funcionar bem, se você tiver desidratada, tá? Não tem como. Aí vocês ficam cansadas, começam a tomar super coffee. Quem é que toma super coffee? Porque tá, né, quer ter energia de manhã. Uma cliente minha há pouco tempo falou assim: Ivana, eu não vivo sem super coffee. Não tiro o meu super coffee da manhã, porque eu só começo a funcionar quando eu tomo ele. O que é isso, gente? Tem alguma coisa errada? Claro que tem uma coisa errada. Então, a primeira coisa é vocês olharem aí realmente a ingestão de água, né? A pele tá muito seca, o intestino não tá funcionando, você tá cansada, tá tendo dor de cabeça. Primeira coisa, ajusta a ingestão de água. Depois a gente vai ver o que tá havendo. Porque, a princípio, só você ajustar de acordo com o que eu passei aqui pra vocês já vai resolver, tá? Até, quer ver? Quer perceber aí se você realmente está desidratado? Você pode olhar a cor da urina. A urina ela tem que estar levemente amarelada, tem que estar clarinha. Se a urina tiver mais escura, já está desidratada, tá? Outra coisa é a consistência da saliva. Saliva começa a ficar espessa quando a gente está desidratada. Então a língua também fica com aquela saburra mais grossa quando a gente está desidratada. A fala fica dificultada, a mastigação também. Sabe aquela pessoa que senta para comer, a primeira coisa que faz é pegar um copo de água, um suco ou um refrigerante, não consegue comer se não estiver bebendo alguma coisa? Isso é um sinal de desidratação. Por quê? Porque a saliva ela tem a função de umedecer o alimento para você conseguir engolir. Se você está desidratado e a saliva está espessa, ela não vai cumprir a função dela. Aí você precisa pegar e beber a água, ou refrigerante, ou suco, para poder fazer essa função da saliva e você conseguir comer. Isso é muito ruim para o seu processo de digestão. Aí vira uma bola de neve, né? Porque quando a gente bebe água, bebe líquido, né, durante a refeição, a gente dilui o ácido do estômago. E aí ele não vai agir da maneira que ele deveria. A digestão vai ficar dificultada, vai dificultar o esvaziamento do estômago. O alimento vai ficar mais tempo ali, você vai ficar se sentindo cheia muito mais tempo. Então a chance de você ter refluxo também é muito maior, tá? E como é que a gente resolve? Ajustando a ingestão de água nessa quantidade que eu passei, de 35 a 50 ml de água por quilo de peso por dia. Precisa ser só água? Não precisa ser só água, tá? Mas é melhor que seja principalmente água, tá? Dayana perguntou se a alimentação pode curar a hipertensão ou não. A hipertensão é para a vida toda. Então, ela tem controle. Quer dizer que você vai precisar tomar remédio a vida toda? Não. Emagrecendo e tendo um estilo de vida saudável, você consegue normalizar os níveis pressóricos, tá, Dayana? Muitas pessoas conseguem fazer isso através da adoção de um estilo de vida saudável. Aqui não entra só o gerenciamento do peso, a alimentação saudável, o ajuste da ingestão de água, mas entra também o gerenciamento emocional. Porque a gente sabe hoje que a pressão alta ela está muito ligada também às questões emocionais, mas isso é totalmente possível, tá? Você reverter e inclusive parar de tomar medicação. Eu tive uma aluna da turma 3, se eu não me engano, do Cuide-se, do meu programa de mentoria em grupo, que parou de usar medicação. Tá? Vocês vão ver semana que vem, que eu vou mostrar no mini curso pra vocês. Mas ela parou de usar medicação pra pressão porque emagreceu. Tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. Outro alimento que ajuda muito no emagrecimento é o chocolate amargo.
Mas não é chocolate amargo desses que vocês compram por aí não, tá? Tem que ser amargo de verdade. De 80 a 100% cacau. É bem amargo. Sabe aquele que você dá uma mordida e pega até aqui atrás? Pois é, Dayana, essa questão do gerenciamento emocional é muito importante, tá? Essa questão do luto, essa questão das dores da vida, é por isso que eu trabalho, né, que eu sou terapeuta e eu trabalho essas questões emocionais também, tá? Isso é muito importante. Marca de chocolate amargo, Reba, assim, eu gosto sempre daqueles mais inocentes possíveis, né? Então, assim, tem um que chama Only For, que são só 4 ingredientes. Tem o próprio da Cacau Show. Lá eles têm tabletes de 5 gramas. Eu acho aquilo fantástico. Fantástico, né? Tabletinho de 5 gramas, que é o suficiente para cortar a vontade de doce. E você abre a embalagem e come toda a embalagem. É só um quadradinho, entendeu? Então vamos lá. Por que o chocolate amargo ajuda? Ajuda porque o amargo corta a vontade de doce. Doce é assim, gente. Você pode até comer o doce. Deu vontade de comer doce, você vai e come o doce. Mas é muito difícil você parar num quadradinho só, vocês concordam? Quem já teve essa experiência? De querer comer o doce e falar assim, eu vou comer só um quadradinho de chocolate. Ou eu vou comer só uma colher de doce de leite. E não conseguir. Ir pra próxima, depois pra próxima, depois pra próxima. Quando você come o doce, você abre o seu paladar. Você abre os seus sentidos, você aguça os seus sentidos e aumenta a tentação. Então, é muito mais difícil você resistir quando você abriu os seus sentidos, quando você teve contato com aquilo. Presta atenção aqui. O amargo, ele vem na contramão disso. Então, você quer o doce, você contraria a tua vontade, o teu desejo e dá o amargo. O amargo, ele vai causar uma astringência nas papilas gustativas. Você não vai querer mais e a vontade vai passar. Façam a experiência. Façam a experiência. Tá? Ó, a Celi também falando aqui que depois de um trauma muito grande que foi a morte da filha, ele engordou 15 quilos. Eu tô aqui por causa de vocês, Celi. Tá? As questões emocionais de vocês impactam diretamente na forma como vocês se relacionam consigo mesmas e também com o alimento. E isso tem um impacto profundo na alma. Profundo. Eu quero que vocês aprendam a se amar, a se cuidar, com aquilo que vocês merecem, né? Com aquilo que os de vocês, aqueles que vocês amam, gostariam que vocês fizessem, tá? Então vamos lá, gente. O gosto amargo, então, ele vai na direção oposta e ele vai causar essa adstringência nas papilas gustativas. Então vai ficar muito mais fácil. Deu vontade de comer doce? Come um quadradinho do chocolate amargo, que a vontade de doce vai passar e você não vai querer comer um atrás do outro. Presta atenção aqui. Porque ninguém consegue. Gente, vocês já comeram? Alguém aqui já comeu cacau 100%? Vocês já tiveram essa experiência? Tenham essa experiência. Abre o pacotinho e come cacau 100% pra você ver. Você não vai querer saber de mais nada depois que você colocar. Fecha tudo. Então, é muito útil. Eu falo, inclusive, por exemplo, quando você vai comer você vai numa festa. E aí, nessa festa, você olha o bolo. Deu vontade de comer o bolo. Deu vontade de comer o docinho da festa. O que você vai fazer? Você precisa ter uma normalidade ali, né? Então, você vai comer. Você vai comer o doce, ou você vai comer o bolo, mas vai comer um pedaço de bolo, ou vai comer 1 ou 2 docinhos. Aí, para não ficar com essa vontade de continuar comendo, o que você faz? Abre um quadradinho de cacau 100% e põe na boca. Pronto, você comeu o seu doce, participou da confraternização e corta a vontade de comer doce, entendeu? Sandra, querida, eu tô aqui por você também. Essas dores que a gente passa, a gente impactam muito na alma da gente, né? Onde falta, a gente quer preencher. E a gente busca preencher muitas vezes com alimento. Só que a verdade é que o vazio só aumenta. Então vocês precisam, né? Cada uma que tá aqui comigo precisa olhar para dentro. Precisa ir fundo na alma. Porque dentro da gente a gente encontra Deus. A gente encontra Deus dentro da gente. Tá? E a gente encontra as respostas de Deus também dentro da gente. Então a gente precisa fazer esse movimento, né? De ir para dentro.
para poder se conhecer, para poder reconhecer aquilo que Deus quer para nossa vida, né? Eu falo que em Deus tudo é bom, gente, isso é verdade. A gente pode não entender a vontade dele na nossa vida, a gente pode não entender por que certas coisas acontecem, mas a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Nós que estamos aqui, nós somos mulheres cristãs, e a gente não pode perder de vista que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso é real. Isso é real. E muitas vezes a gente não entende o que acontece na nossa vida. Tá tudo bem a gente não entender. Mas a gente precisa entregar, confiando em Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Né? Eu já passei dores muito profundas na minha vida também, já questionei Deus. E Ele mostra pra mim sempre que Ele tá aqui. Ele tá aqui. Então, confia. Confia. E entrega toda a sua vida, toda a sua dor, toda a sua saudade pra Ele cuidar. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente, Ele sabe o que é melhor pra gente poder chegar aonde todas nós aqui queremos chegar. Quer ver a glória de Deus, estar na glória de Deus para toda a eternidade, tá? Então o chocolate amargo, voltando aqui no chocolate amargo, ele pode ajudar muito vocês, tá? Tenham aí como recurso, porque facilita muito o processo, gente, muito mesmo. Deu aquela vontade de comer doce, cabe comer um doce, você tá numa festa, ou enfim, come o doce e depois come o chocolate amargo. Agora quando não cabe, todo dia à noite me dá vontade de comer doce. Come chocolate amargo. Você vai se libertar, de verdade, tá? O chocolate, ele também tem serotonina. Então, mesmo o amargo, né? O chocolate, o cacau, ele estimula a produção... Ele não tem serotonina, né, gente? Ele estimula a produção de serotonina por causa de uma substância que chama feniletilamina. Feniletilamina, dentro do cacau, que vai estimular a sua produção de serotonina e vai fazer você se sentir bem. Você se sentir feliz, é o neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, tá? Então, façam isso daí. Na TPM também, por que muitas de vocês ficam doidas para comer doce na TPM? Porque os níveis de serotonina abaixam. Então, vem a vontade de comer, o seu corpo pede por serotonina, né? E aí, como que a gente interpreta isso? Como vontade de comer chocolate. Então, coma o amargo. Vai resolver o seu problema sem você precisar ficar comendo barras e barras de chocolate por aí, tá certo? Outro alimento maravilhoso que vocês podem incluir na dieta de vocês é a canela. Gente, a canela, além dela ter esse sabor adocicado, que é ótimo para substituir o açúcar aí nas preparações de vocês, nas bebidas, enfim, ela melhora o metabolismo de glicose. Então, eu peguei um artigo de revisão que coletou vários resultados, né? Do uso da canela. E eles viram que a canela, ela diminui a glicose do sangue. Presta atenção aqui. A canela diminui a glicemia de vocês e também diminui a insulina de jejum e diminui a hemoglobina glicada. Então, todo o metabolismo de glicose, ele é favorecido quando você usa canela. Isso num consumo pequeno, tá? Não tem que consumir 3 quilos de canela, não. É de meio grama até 2 gramas de canela. Você já tem todos esses benefícios. Então, além de toda essa questão do metabolismo da glicose, da glicemia, ser realmente tóxico para o corpo, né? O excesso de insulina circulante também aumenta muito a fome de vocês. E aumenta muito a vontade de comer doce. Então, a canela equilibra isso. Vai diminuir a fome e vai diminuir a vontade de comer doce também. Então, assim, eles não sabem muito bem ainda qual o mecanismo, né, bioquímico, o que acontece no corpo que faz a canela ter esse efeito, mas a verdade é que ela tem. A verdade é que ela tem. Então, quer ter menos fome durante o dia e quer também diminuir essa vontade de doce, usa canela. E tanto faz o tipo de canela, tá? Pode ser a canela que a gente chama canela da China, que é aquela mais comum, é a falsa canela, né? Que é aquela que a gente encontra aqui com mais facilidade, ela é mais barata. Chama Cinnamomum cassia. Cinnamomum cassia. Ou pode ser aquela canela mais cara também, aqueles que eles chamam de canela verdadeira, que é a canela do Sri Lanka, que chama Cinnamon Ceylanicum, tá?
Então pode ser qualquer uma das duas canelas. Agora, grávida, evita usar excesso de canela, porque canela em excesso pode ser abortivo, chá de canela pode ser abortivo, e pode aumentar também o fluxo menstrual. Então, se você está menstruada ou se já tem um fluxo menstrual mais aumentado, durante o seu período você evita ou diminui o consumo, tá certo? Bom dia, Polly querida. O quarto alimento que ajuda na dieta e tem um efeito no metabolismo de glicose também é a semente de abóbora. Vocês já comeram semente de abóbora? Não é muito comum, mas eu sempre prescrevo, sempre coloco nos planos alimentares. Por quê? A semente de abóbora, ela é muito rica em cromo. E o cromo ajuda a insulina a trabalhar. Como que é o processo, gente? A glicose, você come, aumenta a glicose no sangue. Essa glicose no sangue alta estimula o pâncreas a produzir insulina. Por quê? Porque a glicose sozinha ela não consegue entrar na célula para produzir energia, ela fica no sangue. Ela precisa dar a mão para a insulina, né? São melhores amigos. Precisa dar a mão para a insulina colocar a glicose para dentro da célula. Eu falo que a insulina é amiga do porteiro. A célula tem um porteiro, então só deixa entrar a glicose se estiver junto com a insulina. Então a insulina é amiga desse porteiro. Só que o que acontece? Quando você tem a semente de abóbora que é rica em cromo, o cromo é assim, super amigo do porteiro. Então ele pega a insulina e a glicose e põe para dentro da célula, tá? O cromo ajuda nesse processo, então facilita essa entrada da insulina e da glicose dentro da célula, tá certo? Então, o que acontece? A glicose, quando ela está em excesso no sangue, ela é tóxica. Então, ela não pode ficar em excesso no sangue. Quanto mais rápido acontece essa transferência da glicose pela insulina do sangue para dentro da célula, melhor para você, tá? E quando a gente come a semente de abóbora e essa semente ela é rica em cromo, esse processo fica facilitado, ele é otimizado. Então, é muito bom quando vocês colocam isso na refeição de vocês. Por quê? Porque vai melhorar o metabolismo de glicose e também vai diminuir aquela fome que vocês sentem um pouco depois de comer. Então, como 1-2 horas depois, já tô com fome real. O que é isso? Metabolismo de glicose alterado. E a semente de abóbora ajuda. Então, tem 2 tipos de semente de abóbora, né? Tem a semente de abóbora descascada, que é uma verdinha, que é a que eu mais gosto, que é a que eu compro, a que eu uso, e normalmente é a que eu indico. E tem uma que é com casca, que eu não gosto muito não, tá? Eu prefiro a descascada. Aí eu ponho na frigideira, deixo torrar um pouquinho, tempero, coloco um sal, às vezes um açafrão, se você gostar. Pode colocar uma páprica também, ou só o sal mesmo, ou nada. Fica muito gostoso. Você pode colocar por cima da salada. Sandra, faz melhor sua pergunta que eu não entendi muito bem, tá? O que você quer dizer? Como assim, quando você tá fazendo jejum, se pode comer fruta? Pergunta melhor aí para eu poder entender o que você quer saber, tá? Então, olha só. Se vocês usarem por aí uma colher de sobremesa no almoço, no jantar, já tá suficiente. E vai ter todo esse efeito que eu tô falando com vocês. E por fim, o último alimento, que na verdade não é um alimento, vai. Oi, Lu, bom dia. Não é um alimento, mas eu vou chamar de alimento porque... Não, eu não vou chamar de alimento, vou falar produto alimentício, é um produto alimentício. Vamos ser mais justos aqui com os outros que a gente falou agora. Tá? Um produto alimentício que vocês podem usar como recurso aí, tá? Faz mal para a saúde, não é bom para a saúde. Não faz bem para a saúde, mas ajuda na dieta. E muitas vezes vocês conseguem manter o plano alimentar por causa desse produto alimentício. Vocês sabem do que eu tô falando? Comer só frutas no café da manhã. Ah, não é o ideal não. Sabe por quê, Sandra? Vai dar fome. O que aumenta a saciedade da gente é proteína e gordura. Então, eu gosto sempre de manhã colocar uma fonte de proteína, tá? Pode ser uma carne, pode ser um frango, pode ser um ovo, pode ser um queijo, mas é importante, o iogurte, mas é importante ter uma fonte de proteína para você equilibrar esse metabolismo de glicose, tá? Só a fruta, você vai ter fome um pouquinho depois, então não compensa. Lu, você toma kefir com whey e se sente inchada? Pode ser o whey, tá? Não vou te enganar, não. Tem que ver qual whey que você tá tomando.
E pode ser o kefir também. Se você tiver com uma desbiose usando kefir, às vezes as bactérias más brigam com as boas e você estufa. Ah, com queijo tá ótimo. Com queijo tá ótimo, tá, Sandra? E vamos lá, produto alimentício que vocês podem usar como recurso. Não me julguem, tá? Mas vocês podem usar o refrigerante zero. A própria gelatina zero também pode ser usada, tá certo? Um ou outro. Não me julguem, mas o que acontece? Vamos lá. O refrigerante, ele tá disponível em qualquer lugar que vocês forem. Dá uma sensação de pertencimento ali nas festas, nos eventos sociais e não tem caloria, gente. Percebe? Não tem caloria. Então, muitas vezes dá para usar como recurso. É o que eu falo com vocês, né? A gente precisa encontrar formas de viabilizar a dieta, de trazer normalidade para a vida da gente. É um processo de mudança que leva tempo. E nesse processo de mudança, o refrigerante zero, ele pode ser um recurso e ajuda muito, principalmente no começo. Então, tem alguns estudos que ainda mostram um pouco de conflito, sabe, em relação a esse assunto, mas a verdade é que a gente tem ensaios clínicos randomizados muito consistentes que sugerem que os grupos que mantêm o consumo do refrigerante zero tendem a emagrecer mais e a sustentar esse emagrecimento por mais tempo. Então, ajuda muito, muito mesmo, tá? Dói na minha parte nutricionista falar isso com vocês, mas é verdade. É verdade, e eu falo que nada vai desinflamar mais vocês do que emagrecer. Então, quando a gente coloca na balança, eu vou conseguir fazer dieta tomando refrigerante e vou conseguir emagrecer, ou eu não quero tomar refrigerante, eu quero ter uma alimentação super saudável, mas eu não vou conseguir levar a dieta pra frente. O que é melhor? É melhor deixar o refrigerante ir emagrecendo, e com o tempo você vai mudando seus hábitos e vai tendo a força necessária até para tirar o refrigerante, tá bom? Então, eu não tenho dúvida que pior para sua saúde é você se manter acima do peso do que tomar o refrigerante zero, tá bom? Espero que isso tenha ficado muito claro, tá? É claro que não é para trocar água pelo refrigerante, mas usar o refrigerante como recurso, o refrigerante zero, é um apoio no processo de emagrecimento de vocês, sem peso na consciência, ok? Lu, toma whey isolado. Olha só, vamos lá. Aqui pode ser tanto do kefir quanto do whey. O que você vai observar? Você vai observar o padrão de estufamento, como que ele acontece. Porque a gente está falando aqui de dois tipos de estufamento diferentes. O estufamento pelo whey, ele pode vir por uma má digestão de proteína. Então, você observa, se você incha e você elimina gases silenciosos e mal cheirosos, o problema tá no whey. Se você tá com gases mais barulhentos e mais sem cheiro, pode ser o kefir. Observa o padrão e aí você avalia, tá bom? Então vamos lá, gente. Recapitulando, 5 alimentos que podem ajudar na dieta: água, chocolate amargo, canela, semente de abóbora descascada é melhor, e o produto alimentício aqui, que é o refrigerante zero. Mas se você já usa algum deles, coloca aqui pra mim nos comentários como que funciona pra você. E faltam 5 dias pro mini curso Emagreça Pra Sempre. Chamem as amigas. A gente tá aqui fazendo um aquecimento até sexta-feira, às 7h30 da manhã eu vou estar com vocês aqui. E na segunda-feira a gente tem um encontro marcado às 8 horas da noite pelo YouTube, tá, gente? Não vai ser aqui pelo Instagram. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, aqui no Instagram. Ou se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, o link tá aqui na descrição do vídeo. Faça sua inscrição para não correr o risco de esquecer e não estar na nossa aula, na nossa primeira aula ao vivo. Combinado? Ai, que ótimo, Celi. Que ótimo. Kombucha é maravilhoso, né? É o mesmo princípio do kefir. É um alimento de fermentação natural que melhora muito o perfil de bactérias intestinais e vai ajudar no emagrecimento por causa disso. Aliás, isso é um tema que a gente pode falar em algum outro momento, tá? Ótimo, Vânia, canela com café. Perfeito. Então vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Bora sapatear, porque camarão que dorme a onda leva. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho. Amanhã a gente se vê às 7h30 da manhã.